Incomparáveis são as promessas do Senhor para a sua vida, querido. Incomparáveis são as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Não há nada que se compara àquilo que Cristo conquistou na cruz e que você, pela fé, pode tomar posse e trazer a realidade na sua vida. Desfrutar daquilo que Cristo conquistou na cruz todos os dias da sua vida. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Será que você pode dizer mais uma vez? Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas e elas vão se realizar. As promessas do Senhor são verdade para mim e para você. E eu queria que você fizesse uma oração nessa noite, porque as promessas são realidade, são a verdade do Senhor, mas elas precisam se manifestar na sua vida hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é realidade, elas precisam se manifestar. Aproveite este ambiente, comece a chamar a existência essas promessas. Comece a declarar: Pai, eu creio nessas verdades que estão escritas na Tua palavra se manifestando na minha vida hoje. Pai, todas as Suas promessas são para mim, para que eu possa viver essa nova realidade em Ti, Pai. Eu não vou viver à margem daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Não, eu não aceito viver à margem, porque o Senhor tem promessas sobrenaturais para você desfrutar. Ei, querido, querida, não foi à toa a morte de Cristo. Existem promessas para se cumprir na sua vida, e elas vão se cumprir, porque a palavra do Senhor para mim e para você é um decreto, é uma realidade, e você vai viver todas as promessas do Senhor. Ei, chega de viver à margem, chega de viver próximo só das promessas. Não, não, não. Eu e você vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para que nós possamos viver, queridos. Eu vou repetir isso de novo. Eu e você vamos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Aleluia. Será que você pode dar uma glória a Deus? Obrigado, louvor. Esse louvor é maravilhoso, viu? Bênção demais. E aí, vocês estão bem? Amém. Preparados para uma noite sobrenatural, viver aquilo que o Senhor tem, querido? É isso que Deus tem. Você precisa vir com expectativa quando você vem a este lugar, a este ambiente. É um ambiente favorável, onde as manifestações daquilo que Deus tem para a sua vida se tornam realidade. Sabe? Você precisa vir com expectativas para esse ambiente. E esse mês nós estamos falando sobre fervor de espírito, um tema muito pertinente para que nós possamos realmente desfrutar tudo aquilo que Deus tem. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E antes de nós lermos, eu queria falar com o pastor Fabrício. Obrigado, pastor, mais uma oportunidade. Sabe, eu estava ali sentado, meditando, pensando, vou compartilhar algo aqui que talvez nem a minha esposa saiba, mas é tão bom quando as pessoas acreditam na gente, não é verdade? É tão bom quando as pessoas te dão um voto de confiança e falam: olha, eu acredito em você, você é capaz. Deus faz isso com a gente, sabe? Deus acredita em você. E eu agradeço, pastor, pela oportunidade, por estar aqui. E eu falo
que eu falei que talvez nem a minha esposa saiba, mas no meu tempo de colégio, vou abrir aqui um treguei. Eu não era o primeiro a ser escolhido na hora de jogar o futebol. E aí, sabe, a carne fica aquele negocinho, poxa, eu não era o primeiro e tal. Na verdade, eu era quase um dos últimos ali. Tem o Renato. Entende? Então, quando uma pessoa acredita em alguém assim, tem um peso diferente. Quando eu entendi que Deus acreditava em mim, cara, aquilo mudou a minha vida. Falei, poxa, Deus acredita em mim. Sabe, Deus acredita que eu, mesmo com as minhas falhas, os meus erros, Ele acreditou em mim e falou, olha, você é capaz de mudar. Não por mim mesmo. Quando eu entendi que o Espírito Santo que habita dentro de mim é que transforma a minha vida, que existe uma graça para transformar a minha vida, para que eu possa viver aquilo que Ele acredita que eu possa viver. Então é poderoso demais. E aí eu estava sentado ali e veio exatamente isso. Gratidão, pastor, por essa oportunidade, por estar aqui, porque é bom quando as pessoas acreditam na gente. Mas você abriu lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito. Uau, vou ler de novo, ó. Não apagueis o Espírito. E o Espírito aí é o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Se está escrito na Bíblia, não apagueis o Espírito, quer dizer que é possível apagar o Espírito. Olha que revelação. Porque se está escrito dessa forma, se Paulo escreveu aos Tessalonicenses lá, porque ele escreve aos Tessalonicenses e a nós como igreja, não apagueis o Espírito. Significa que é possível apagar o Espírito. Mas como nós podemos apagar o Espírito? Como eu posso apagar o Espírito de Deus? Quando nós restringimos ou resistimos à obra do Espírito Santo, nós apagamos o Espírito. Quando nós ignoramos a voz do Espírito e não damos a devida atenção àquilo que Ele nos sugere, nós apagamos o Espírito. Eu coloquei um tema nessa ministração que é mantendo a chama acesa até o último dia. Você quer manter a sua chama acesa até o último dia? Manter esse fervor do Espírito todos os dias da sua vida? Então, nós não podemos apagar o Espírito, nós precisamos manter o fervor, estarmos sensíveis às direções do Espírito. E sabe o que acontece? Conforme nós estávamos aqui agora, estávamos adorando ao Senhor, e às vezes o Espírito Santo traz notas no seu coração, sabe? Para que você possa erguer as suas mãos. Talvez pessoas saem em direção a você para orar pela sua vida, para declarar. E quando você não dá crédito a isso, quando você não é sensível a essa voz do Espírito, você está apagando o Espírito. Mas eu declaro, eu e você, sendo fervorosos de Espírito, estando sensíveis às direções do Espírito, vivendo aquilo que o Espírito Santo tem para que nós possamos viver. Deixa eu te fazer uma pergunta, e é uma autoanálise. Na verdade, eu ia falar se eu colocar, não, mas a palavra de Deus diz que nós devemos analisar a nós mesmos, né? Então, se você colocar um termômetro espiritual no seu coração agora, o que ele indicaria? Que você está frio, morno, quente ou fervendo? Eita, não precisa me responder não, fique tranquilo. E aí é você quem vai colocar o termômetro espiritual na sua vida. A palavra de Deus nos orienta, já vou logo te dar um spoiler aqui. A palavra nos orienta para que nós andemos fervorosos de Espírito. Mas você faz uma análise aí. Se você está frio, morno, quente ou fervendo. Aleluia. Fica tranquilo. Fervor de Espírito não é algo automático e nem acidental. Fervor de Espírito não é algo automático e nem acidental. Ele é cultivado, querido. Você precisa cultivar esse fervor do Espírito todos os dias. Você precisa alimentar o seu Espírito para que você esteja sensível às direções que o Espírito tem para a sua vida.
para que você possa viver tudo aquilo que nós cantamos aqui, as promessas do Senhor. Estar sensível quando alguém trouxer uma palavra, um ministro chega aqui, direciona uma palavra para a sua vida, e às vezes você não consegue estar sensível àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Sabe, porque ele é individual. A palavra de Deus, apesar de coisa, ela vai tratar na sua individualidade. Ela vai tratar com você especificamente. Para falar sobre o fervor, eu vou trazer aqui algo que até o pastor Marco Túlio já trouxe. Eu fui buscar no original o que é fervor. Do grego, a palavra é zeon, que significa fervendo. E vou usar o mesmo exemplo, porque é um exemplo muito bom. Quando você coloca a água lá para ferver, colocou lá para fazer o café da manhã, você colocou a água. Quando a água começa a entrar em ebulição, quando ela ferve, as suas moléculas se movimentam. Elas entram em um movimento tão grande que chegam a borbulhar. Você consegue perceber o movimento das moléculas. Aí, falando sobre fervor no original, que como eu estava falando, que vem do grego, vem de fervendo, a referência melhor que eu achei com relação a isso, ao ferver, tá, seria, remete à mudança de estado. A água, quando entra em fervura, ela muda o seu estado. As moléculas se movimentam. Se você pudesse colocar ali eu não sei se seria como é que chama? Não, um termômetro não, para você olhar as moléculas ali, um microscópio. Se você pudesse colocar um microscópio ali para a água no estado em que ela está aqui, para perceber as moléculas como elas estão aqui, para como elas estão no estado, quando levanta a fervura, elas estão em movimento. Elas estão se movendo. Então, se você quiser analisar a sua vida espiritual, o quanto ela tem se movido, o quanto ela tem se movimentado, querido. A nossa vida espiritual, ela precisa ter um reflexo na nossa vida natural. Ela precisa trazer uma movimentação. Andar em fervor de espírito é isso, é se mover nas coisas que o Espírito tem para as nossas vidas. Como nós nos tornamos fervorosos? E aí eu queria fazer um exercício com você aqui. 2 minutinhos. Se eu te desse um comando agora para você levantar, o lugar onde é que você está, e começasse a se movimentar no Espírito. Orar em outras línguas, adorar ao Senhor. Sabe? O Espírito quer que você faça isso. E eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento, mesmo sem instrumento, mesmo sem nada que possa, porque isso você faz pela fé. Esse exercício você se move pela fé, crendo naquilo que a palavra do Senhor diz, sabe? Se movimente, comece a dizer: Pai, nós te adoramos, nós nos rendemos a Ti, sabe? Se mova, comece a orar em outras línguas, comece a declarar, comece a dizer: Pai, oh, como é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como é bom experimentar das manifestações que o Senhor tem, Pai, como é bom poder viver a plenitude do Senhor, Pai. Oh, exalte ao nome dEle, exalte a Ele, declare o amor que você tem por Ele. Ore em outras línguas, você que ora em outras línguas, ore em outras línguas, mas seja intenso naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Seja intenso porque você é fervoroso de espírito, você é fervoroso, você é fervorosa, e vai trazer, evidenciar, sabe? O recandarabas sorrenderei candarabas. Seja mais intenso, querido, seja mais intenso, seja fervoroso no Espírito. Quando você se movimenta, querido, coisas naturais são transformadas, coisas naturais na sua vida são transformadas. Quando você se move no Espírito, quando você é fervoroso no Espírito, quando você se move naquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida, a transformação acontece, mudança acontece, querido. Ei!
Oh, Ramanarababa, Sototoro, Cotoro, Boboro, que tinha isso. Neramanaraye, Nere, Canchodoro, Bobamama, Sotodoro. Recho, Naramababa, Sototoro, Cochotarababa, Sototoro, Narababas. Ranaye, que tinha Narababa, ye, Tete, Ramasototoro, Bobo. Hey, Ramanaramaso, Tentarababaso, Ramanaye, que te darás. Retanarababaso, Totorei, que te darabababaye, Naramaso, Totoro, que te darabababas. Randandaramaye, que te darabababaso, Toro. Rena mamamaso, Toro, Cochodarabas. Aleluia. Niranda bababasso tututurus. Ei ramanararabasso tututurababababa que te narabababasso tututurus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por um povo fervoroso de espírito, Pai, vivendo aquilo que o Senhor tem, intensificando no Senhor, Pai, tudo que o Senhor, Pai, tem para manifestar em nós e através de nós. Ei, Ramanarabasso Totoros. Ei, Ramasso Cotarabababasso. Aleluia. Você pode se assentar. Foi intencional mesmo, sabe? Para que você possa entender. Você não depende. Um ambiente como esse, ele pode te proporcionar, te facilitar, te auxiliar a fazer isso. Mas você precisa fazer isso na sua casa, no seu individual, todos os dias. Sabe? Você precisa ser fervoroso do Espírito, independente de onde você estiver. Não é só porque você está nesse ambiente da igreja que você... porque aqui é mais fácil. Realmente existe um ambiente favorável, nós temos músicos maravilhosos aqui que nos auxiliam, que nos trazem todo um suporte, mas você pode colocar uma música na sua casa para poder te ajudar, te auxiliar, mas é necessário que você entenda essa verdade. É uma forma de ser fervoroso no Espírito. O segundo ponto que eu quero tocar com você é que fervor no Espírito, ele é mantido pelo fogo da palavra. E aí, eu vou ler alguns textos aqui, você vai ver como é que vai queimar por dentro, como é que borbulha por dentro. Você não precisa abrir, eu só vou ler aqui só para você entender. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se essa palavra não mexe com você por dentro, querido, eu não sei o que vai mexer. Você é nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu, você é dele. Olha só, Jeremias 29, 11. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Essa palavra queima por dentro. Quando você lê isso, não tem como. Ela arde, ela traz um fervor por dentro para você intensificar a sua vida a cada dia. Essa aqui eu queria que você abrisse, Romanos 8, versículo do 37 ao 39. Romanos capítulo 8, versículo do 37 ao 39. Olha o que a palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Sabe, o fervor do Espírito, ele pode ser intensificado e ele é mantido pela palavra. Se você quer ser fervoroso do Espírito, abra a palavra. Abra a palavra, leia a palavra,
medita na palavra, declara a palavra todos os dias da sua vida. Busca lá quais são as verdades da palavra sobre a minha vida. Eu li alguns textos aqui, mas são inúmeros, são incomparáveis, são grandiosas as promessas, as palavras que Deus tem a meu e a seu respeito. Quer ser fervoroso de espírito? Intensifica a leitura da palavra. Leia todos os dias, declare aquilo que a palavra diz a seu respeito. Abre lá essas verdades e começa a declarar. Lê de novo. Eu bem sei que pensamentos tem o Senhor ao meu respeito. Ou eu declaro essa verdade e começa a orar isso. Ora a palavra, declara a palavra e vai orando e declarando. O dia está difícil? Pega, abre a palavra. Opa, não é a minha realidade. Não é assim que Cristo me chamou para viver. Cristo me chamou para viver uma outra realidade. Ele conquistou na cruz uma outra realidade. Se é na saúde que você precisa de transformação, lê lá, ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não aceito. Eu sou dele, ele levou sobre si, agora eu tomo posse daquilo que ele conquistou na cruz. É verdade para você. Se as suas finanças estão complicadas, declara o que a palavra de Deus diz. Começa a declarar, ele se fez pobre para que eu fosse rico, e eu sou rico, sou próspero, sou abençoado, sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu não aceito viver à margem, eu não aceito viver aquém daquilo que Cristo conquistou. Então o fervor ele é mantido pela palavra. Medita na palavra, confessa a palavra, declara essas verdades que estão escritas a meu e a seu respeito. Mas o fervor também é expressado pelo serviço. E aí eu queria que você abrisse lá em Romanos 12, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito. Romanos 12, versículo 11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A ênfase aqui no versículo 11, olha, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Quando você é fervoroso no espírito, querido, não tem como você não servir. O serviço é uma demonstração do quanto você é fervoroso. Eu vou repetir porque isso aqui é impactante demais. O serviço é uma demonstração do quanto você é fervoroso. E não é só o serviço aqui na igreja, porque você serve ao Senhor servindo aos seus irmãos, independente de onde você estiver. Você pode estar lá na sua casa, seu marido, a sua esposa, quando você entende quem você é em Deus e o que Ele te chamou para fazer, você serve Ele como um filho, como uma filha de Deus. Você serve Ele com todo o amor. Quando você vem para a igreja, vem servir no diaconato, vem servir no louvor, você serve porque você sabe aquilo que Cristo conquistou, sabe? E isso é uma expressão do quanto você é fervoroso. Você não serve porque você está aqui para o pastor te aplaudir, para ver, eu estou aqui no diaconato, vem cá, serve. Tá, cá, põe a água, serve a ceia, os irmãos. É maravilhoso. Não, mas você serve, querido, porque você entende. Você entende o propósito. Servir gera alegria, traz propósito e crescimento espiritual. Vou falar primeiro sobre gerar alegria. Quando você serve com os irmãos, é maravilhoso, eu falo porque os meninos do louvor que eu tenho mais contato, quando você vem servir junto com eles, é muito bom. Tem dia que dá uma coisa mais errada assim, a gente fica assim, mas é uma alegria estar em comunhão, estar ali, você serve com alegria. Sabe, servir gera propósito. Sabia que quando você serve, você entende o seu propósito? E aí eu vou falar uma coisa que eu falei com meu filho. Jesus veio para servir, não para ser servido. Então por que você não serve? Aleluia. Jesus veio para servir,
não para ser servido. Então, por que eu sou? Eu sou melhor do que Jesus? Eu não vou servir, não. Não vou servir o meu irmão, não vou servir na igreja, não vou servir. E servir, querido, é maravilhoso, não te traz dano, não. Na verdade, te mostra o propósito pelo qual você veio, pelas pessoas. Deus te alcançou para que você pudesse alcançar outras pessoas, para que outras vidas pudessem ser alcançadas através da sua vida. E como é que você vai alcançar o irmão se você não quer servir ele? O fervor vai te fazer servir, querido. Ande em fervor e você vai servir com alegria, vai encontrar o seu propósito. O fervor traz crescimento espiritual. Quando você serve, naturalmente, principalmente quando você está cercado de pessoas que estão cada dia mais crescendo espiritualmente, você é impulsionado para cima, querido. Você é impulsionado a crescer e avançar naquilo que Deus tem. Você vem num culto de oração, porque quando você está servindo, você se envolve. Você se envolve, você vem no culto de oração. Você chega aqui no culto de oração, todo mundo orando em outras línguas, trazendo revelações, sendo inspirados pelo Espírito. Você fala, eu vou ficar de fora disso não, espera aí. Por que eu estou de fora? Cristo já conquistou na cruz, já morreu por mim. Agora, eu preciso entender o meu propósito e viver o propósito daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, quem cresce é você quando você serve. Quem cresce é você quando você decide se colocar naquilo que Deus te chamou para viver. E aí, eu queria tocar mais um ponto para a gente caminhar para o final. Falei lá em cima sobre colocar um termômetro na sua vida espiritual. Mas Deus não te chama para ser um termômetro. Deus te chama para ser um termostato. Sabe qual que é a grande diferença entre termômetro e termostato? O termômetro, ele afere, ele mede a temperatura de algo, de um ambiente. Ele só está ali para trazer uma indicação de como está. O termostato, ele também mede, ele afere a temperatura, porém, ele não se conforma com o ambiente do jeito que está. Ele traz mudanças e modificações para que possa chegar no propósito ao qual ele foi criado. Aleluia. Você foi chamado para andar no fervor do Espírito. E você é um termostato do Senhor. Você foi chamado para andar com a temperatura lá em cima, fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor, servindo as pessoas, andando no propósito, vivendo aquilo que Deus tem. E como um termostato, querido, você não vai se amoldar ao ambiente, às circunstâncias financeiras, as circunstâncias no trabalho, as circunstâncias no lar. Não. Você é um termostato, você vai trazer todos eles para aquilo que a palavra de Deus diz, para aquilo que o Espírito Santo tem direcionado na sua vida. Andar fervoroso vai te fazer viver o propósito de trazer e transformar os ambientes. Transformar os ambientes. Repita assim comigo. Eu sou um transformador de ambientes. Qual ambiente você precisa transformar? Eu queria que você começasse a meditar. Qual ambiente você precisa transformar na sua vida? Porque o Espírito Santo já está dentro de você. A palavra você tem. Você precisa... Renato, como que eu faço para transformar os ambientes então? Primeiro, eu me fortaleço na palavra, eu coloco lenha na fogueira, eu começo a me encher da palavra, aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu entendo e vivo aquilo que a palavra de Deus tem, começo a declarar, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou poderoso, eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz. Ele me chamou primeiro, Ele me escolheu, Ele acredita em mim. Só de saber que Deus acredita em você, querido, já era para você estar aqui, pulando, saltitando, fervoroso de espírito, sabe? E aí você traz aquilo para dentro, se enche do Espírito, orando em outras línguas. A oração em outras línguas vai te trazer para um novo nível em Deus de andar fervoroso, sabe? Porque a oração em outras línguas, você ora a oração perfeita. Enquanto você está orando ali, a sua mente fica infrutífera. Você vai orando em outras línguas, vai orando, e é uma prática.
você precisa começar. Você precisa dar um start. Você não pode falar assim, de repente amanhã eu estou orando 2 horas em outras línguas. Não. Sabe o que foi legal? A Tayane, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, não sei, virou para mim e falou assim, Renato, você precisa orar mais em outras línguas. Aí eu, amém. Eu já tinha uma prática de oração, mas eu comecei a estabelecer um tempo mínimo. Ainda coloquei, na época, a equipe que fazia parte do louvor comigo, eu ainda falei com eles, olha, vamos começar a orar 20 minutos todos os dias em outras línguas, ou era toda semana, não sei. Eu sei que a gente começou a praticar. Comece, querido. Não deixe isso, vai acontecer. Não, coloque dia e horário. Agende isso, coloque ele, não, eu vou. Não é religiosidade, não, querido. Se você não fizer assim, você não vai fazer nunca. Se ficar só na sua mente, não vai acontecer. Se envolva em ambientes, a oração, o culto de oração aqui nas segundas-feiras é maravilhoso. Ele te impulsiona a viver essas novas realidades. Sabe? Se envolva em situações como essa, em ambientes como esse, mas dê um start, comece a orar em outras línguas, a se fortalecer, a edificar a sua própria vida. E Deus te chama a andar fervoroso no Espírito todos os dias. E eu queria convidar o louvor, porque eu quero fazer esse exercício com você. Sabe? Enquanto eu estava estudando sobre essa ministração, eu assisti algumas ministrações também para trazer ênfase a algumas coisas que eu queria. E uma ministração específica falou muito ao meu coração. Eu já ouvi isso algumas vezes, mas é verdade. Um ponto específico me chamou muita atenção, mas eu vou tocar no contexto todo. As pessoas vão a estádios de futebol, as pessoas vão a shows, elas vão a ambientes diferentes, e lá elas não se preocupam com quem está do seu lado. Elas não se preocupam com a sua própria reputação e celebram e pulam. Às vezes, pessoas que são renomados, advogados, doutores, não sei, pessoas que têm uma reputação para poder se guardar, se resguardar. Quando chegam em ambientes como esse, chega lá no estádio de futebol, o seu time faz um gol, ele e celebra, ele expressa, ele ferve para algo que não vai trazer vida. Eu e você temos a verdade de Deus, as revelações daquilo que Ele tem. Você tem que parar de preocupar com a sua reputação, querido. Eu estou falando isso porque foi para mim também. É para mim também. Eu preciso parar de me preocupar com a minha reputação, que vão pensar, que Deus vai pensar de mim. Ele favoreceu todas as coisas, trouxe um ambiente como esse, trouxe pessoas fervorosas para estar comigo, e eu vou ficar a minha reputação, não vou orar aqui não, vou ficar ali e tal. E aí eu queria chamar você aqui na frente que não ora em outras línguas e tem o desejo de receber, sabe, por imposição de mãos, essa prática, viver essa verdade. O batismo com o Espírito Santo é maravilhoso. Se tem alguém aqui essa noite que não ora em outras línguas e quiser, vem aqui na frente que a gente vai orar junto, a gente vai incendiar junto, vai queimar junto, sabe? Isso precisa ser uma prática na minha e na sua vida. Agora, se não tem, se você está aí, comece a incendiar esse ambiente por dentro, é você. Quando você se incendeia, quando você muda, transforma, os ambientes lá fora, as circunstâncias que você precisa que serem mudadas, elas são mudadas, são transformadas. Sabe, queridos, se você colocar a mão sobre uma chama quente, você não vai aguentar ficar ali. Então circunstâncias contrárias não vão aguentar ficar perto de você, porque você é uma chama quente, queimando, ardendo, transformando lugares, transformando circunstâncias, mudando quadros, mudando histórias, vivendo a plenitude daquilo que Deus te chamou para viver. Oh, recantarabababasoteke ramanarabas. Oh, rasote narabababasoteke narababayeso narabababas. Seja intenso, seja intencional. Oh, rasote narababababasotokantarababayeso neramanarabababasototoroke narababas.
Randa mamaie, narabababa sotetenderei, que te narabababa sototou. Aproveite esse ambiente, querido. Se você sentir vontade, junta com mais uma pessoa aí. Se você não está se sentindo incendiado ainda, ajuda outra pessoa a ser incendiado por esse fogo. Esse fervor do Espírito precisa mudar a sua vida, precisa mudar circunstâncias, precisa mudar quadros. O que Ele já conquistou na cruz, e a palavra de Deus é verdade para mim e para você. Oh, remamassotoko narabababaies, rechenderabababa sotochoche narabababa sototarabababas, racheke narababaso noramamaie que chenaraba sotodoros. Oh, decanto narabababa sotoe narabababa sotodoro narabababas, racho narabababa sotoche narabababa sotodoro que ei, namassotegar. Nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Nada vai impedir os planos de Deus para se cumprir na sua vida. Ei, o preço já foi pago. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Tome posse pela fé. Tome posse pela fé. Transforme ambientes. Transforme circunstâncias. Transforme circunstâncias. Oh, Ramassote que narabababas. Racho que narabaiese que narabababas. Ora namasso totoro que te narababas. Rana mate ramae que narabababas totoros. Ora masso te narababas totores. Que te narabas. Se você está aqui essa noite e precisa de uma oração por cura, deseja que Deus manifeste de forma sobrenatural na sua vida, pode vir aqui na frente. Se você deseja aceitar Jesus como o único suficiente Salvador também, se você não fez isso, querido, se não é uma verdade para você ainda esse reino de justiça, paz e alegria, eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos, porque você não pode mais viver à margem. Aquilo que Ele conquistou na cruz é grandioso demais, é poderoso demais, querido. Oh, você que precisa de
está passando por algum sintoma, é sintoma que precisa ser mudado hoje, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida, declarar essa verdade. Oh, mas se você também já declarou, já é uma realidade, querido. Jesus já conquistou e você já tomou posse pela fé dessa verdade. Ei, ei, ha, ha, ha. Começa a celebrar a sua vitória. 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 É real, é real. Oh, ha, ha, ha. Ei, aleluia. Ei, aleluia. Oh, ei, ha, ha, ha. Ha, ha. Não deixa Satanás te intimidar, não, querido, querida. Não deixa nada te parar. O fogo, o fogo que está em você transforma qualquer circunstância, qualquer situação. Eu vou falar de novo. O fogo que está em você transforma qualquer circunstância. Nada que Satanás coloca na sua frente vai conseguir te parar. Porque, escuta só. Satanás tem medo do fogo que está em você, querido. Porque ele sabe que está preparado para ele um fogo que vai queimar. Ei, ei, ei. Você, existe um poder disponível na sua vida. Existe um poder disponível na sua vida. Ei.